O santo do dia 4 de junho. Hoje vamos contar a história de vida de São Francisco Caracciolo e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de junho. Sacerdote que, movido por admirável caridade com Deus e com o próximo, fundou a congregação dos clérigos menores regulares. Não é por acaso que Francisco Caracciolo é chamado o Santo da Eucaristia. Ele nasceu em 13 de outubro de 1563, no século XVI, em Vila, na Santa Maria Xeriete, da nobre família, rica família Caracciolo. O seu amor por Jesus, o pão da vida e pela Virgem Maria, nasceu muito cedo, juntamente com sua vocação. Ele morava com sua nobre família rica na Vila Santa Mariera. Desde a infância costumava usar o escapulário, assim como respeitava o rosário e jejuava todos os sábados. Aos 22 anos, ele foi atingido por uma doença grave, chamada de elephantiase, que desfigurou a todo o corpo. Então ele jura renunciar à riqueza terrenas para sempre em troca da cura. O seu pedido foi atendido. 2 anos depois foi ordenado sacerdote e ficou conhecido por algumas supostas curas entre os doentes nos hospitais e pôde exercer o seu ministério bem como nas prisões, sempre entre os últimos excluídos. Logo ele pede para fazer parte da Companhia dos Brancos, que na Nápoles serve os prisioneiros no corredor da morte e condenados no hospício dos Icuriazáveis no século XVI, no ano de 1588. Um dia ele recebeu uma carta de um nobre genovês, Dom Agostinho Ardormono, do abade de Santa Maria Maior em Nápoles. Fabrício Caracciolo, na realidade, dirigia-se a religioso do mesmo nome que faz parte de sua própria congregação, mas entregue a ele, que acolheu como sinal de providência. Será graças a esse equívoco que Acásio, juntamente com os dois personagens mencionados, se encontra com o Camadonenses e escreve a constituição de um novo instituto no qual o fundador. É ele que propõe acrescentar aos 3 votos de pobreza, castidade e obediência o 4º voto, que nos obriga a rejeitar qualquer ofício eclesiástico. Quando o novo instituto é reconhecido, Acásio muda o seu nome para Francisco. Em 1589, no século XVI, Francisco foi para a Espanha com Adorno, que queria expandir o novo instituto lá. As viagens, no entanto, não deu certo. Depois de um ano, eles voltaram para casa. Francisco fica doente e Adorno morre em 1591, no século XVI. Francisco foi eleito presbítero geral perpétuo, o cargo que teve de aceitar para cumprir os votos de obediência, mas não mudou seu modo de viver a penitência, o jejum ou mesmo hábito de realizar trabalhos mais humildes. Ele retorna à Espanha 3 anos depois, mas em Madrid o rei Felipe II ameaça de fechar o hospital dos italianos, aonde cuidava dos doentes e dar assistência a ele. Só em 1601, no século XVII, eleito mestre dos noviços, pôde fundar uma casa em Valladolid, na Espanha, demonstrando grande capacidade de discernimento entre os jovens, prevendo uns a vocação para a vida religiosa e outro a ter a apostasia. Em 1607, no século XVII, foi finalmente dispensado de qualquer cargo, dedicado-se apenas à oração. Calçador de almas, pai dos pobres, mas também homem de bronze, esses são os 3 apelidos com que Francisco era conhecido, que reflete perfeitamente as 3 frases de seu ministério. Não deixa de desvaziar os doentes e de assistir aos moribundos. Nos hospitais dedicava-se com vigor aos trabalhos mais humildes, com arrumar as camas e limpar os quartos, remendar as roupas dos doentes. Ele também está sempre pronto para arrecadar esmolas para prover a educação
das meninas e dos meninos. Ele traz de tudo em que para os pobres, literalmente tirando o pão da boca e muitas vezes jejuando e dando as roupas que todos os irmãos descartam. Além disso, incansável na escuta das confissões e no ensino do catecismo às crianças, na organização das obras de caridade e na pregação das verdades eternas aos fiéis. Se quer melhor para os outros, não quer nada para si. Francisco escolhe sempre quartos mais pequenos, dorme muito pouco. Além disso, faz obras de penitência mesmo vestido um pano de saco, nas festas, nas longas viagens de pé. Mas, sobretudo, promove o culto da Eucaristia, estabelecendo que os alunos da ordem se revezam na adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele não se cansa de exaltar também os outros sacerdotes a essa prática, expondo o Santíssimo Sacramento em todos os primeiros domingos do mês. Durante a peregrinação à Santa Casa de Loreto, acabou falecendo no dia 4 de junho de 1608, no século XVII, depois de invocar os santos Miguel, José e Francisco de Assis. Foi canonizado por Papa Pio VII em 1807, no século XIX. Suas palavras ainda ressoam atualmente, assim como o seu pensamento. O sangue precioso do meu Jesus, vós sois meu, convosco por meio de vós. Espero, salva-me. Os meus sacerdotes, esforça-me para celebrar a missa todos os dias. Inebrina-se com seu sangue. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de junho. A Paixão de São Quirino em Savarino, na Polônia. Hoje Sturbiks, na Hungria. Bispo de Sáxia, na Iríria, martirizado no século IV, no ano de 309, pelo Império Romano. Em Metrofanes, na Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, o bispo de Bizâncio faleceu de morte natural no século IV, no ano de 325. Santo Ostávio, bispo de Mevledo, atualmente na Argélia, faleceu de morte natural no século IV, 330. São Petrócio de Gales, abade Cornulária, na região da atual Grã-Bretanha, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 530. São Guter, abade de Severigiano, hoje nas Marcas, na região da Itália, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 730. Os santos Nicolau e Trano, eremitas da ilha de Sardínia, na região da Itália, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1135. O beato Pacílio Ramance, presbítero da Ordem dos Menores Sassari, também na Sardínia, na Itália, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1482. São Felipe Salmodoni, presbítero fundador da Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações em Lecce, Aplara, também na região da Itália, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1923. Perto de Munique, na cidade de Baviera, na Alemanha, o beato Antônio Zampulzik, presbítero, e Estanislau Sordovic, mártires no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista. A beata Francisca Panziola, em Mortana, na Lombardia, na região da Itália, presbitério da diocese de Vitano, fundador da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1943. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de junho, dia em que a Igreja Católica celebra Francisco Caracciolo, o santo da Eucaristia.